no momento que mexemos nossas mãos e nossos pés, nós nos lembramos de vários momentos de felicidade, quando as nossas mãos, mãos trabalhadoras, mãos lindas, mãos que acariciam, mãos que prestam favores, automaticamente nós contabilizamos esses momentos. Servir faz com que nós possamos pensar na felicidade, servindo sempre. Mas servir sempre é servir a cada momento. É acreditar que nós estamos aqui e não é à toa. Todos os momentos da nossa vida são preciosos. E nós precisamos também estar junto com o nosso amigo, com o nosso irmão, auxiliando e sendo auxiliado, tendo humildade e tendo simplicidade ao mesmo tempo. Ser feliz é isso. Simples assim. Vamos pensar um pouquinho nessa felicidade que a gente tem todos os dias. Não dá para contar nos dedos quantas vezes nós somos felizes, em quantos momentos nós somos felizes. Gente, nós somos muito felizes. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Senhor, por mais uma noite em Tua casa. Obrigada, Senhor, porque temos condições de sentirmos nosso corpo funcionando através da respiração. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Obrigada, Senhor, por tantos momentos de felicidades que temos. E perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes não percebemos a Tua presença ao nosso lado e nos detemos no que não é bom. Desculpa-nos, Senhor, perdoa-nos. Obrigada por tudo e nos pedimos por cada um de nós. Pedimos por cada irmão, onde quer que se encontre, que esteja em aflição, enfermo, sentindo dores físicas ou morais, chorando, sozinhos, porque temos a certeza, Senhor, de que ninguém está só. Temos a certeza e a confiança nos Teus desígnios. Obrigada, Senhor, por tantas bênçãos e por tantos momentos de felicidade. Obrigada, Senhor. E é em Teu nome, Jesus, em nome dos nossos guias e protetores, coordenadores espirituais desta tarefa, mas acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para estarmos iniciando a reunião da noite de hoje. E te pedimos também, Senhor, envolve o nosso companheiro Marcos, que ele possa trazer as reflexões de acordo com as nossas necessidades. Obrigada, Senhor, que a Tua paz permaneça em nossos corações e que a Tua paz permaneça neste ambiente durante todo o momento do trabalho da noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Me desculpem chegar aqui esbaforido, quase despenteado, né, de tanto que eu corri. Mas nossos irmãos estavam lutando pelo direito deles de fazer greve, e aí nós ficamos um pouco engarrafados. Bem,
motivo para ser feliz, né? O engarrafamento também é uma oportunidade de ser feliz. Afinal de contas, a gente reflete sobre a vida no engarrafamento, né? A gente consegue momentos de tranquilidade íntima, porque está parado mesmo, né? Então, você só pode refletir. Há uma passagem budista que nos ensina uma coisa muito interessante. Ela diz assim: se um problema tem solução, não precisamos nos preocupar com ele, porque ele tem solução. Se o problema não tem solução, não adianta nos preocuparmos com ele, porque ele não tem solução. Então, quando estamos no engarrafamento, não precisamos nos preocupar, porque estamos presos, eu não tenho o que fazer, é só curtir, né? Então, a oportunidade da nossa noite de hoje é refletir sobre o que é ser feliz. Já houve uma página muito bonita aí no começo, né? E nossa irmã também falou umas palavras muito interessantes sobre a ideia de ser feliz, e nós vamos tentar discorrer um pouco sobre isso. Bem, nós temos 3 grandes fontes de sabedoria sobre o que seria felicidade. Eu trouxe aqui essas 3 generosas fontes de caminhos para ser feliz, para nós podermos refletir. Mas antes de nós começarmos a refletir sobre esse caminho, vamos tentar identificar que a felicidade muitas vezes não é a mesma para todos. Para cada um, o conceito de felicidade é de ser diferente. Para isso eu vou contar uma pequena história. Dizem que Alexandre o Grande, aquele conquistador que conquistou vários países, vários povos do mundo antigo, certa vez ao entrar na Índia, no terreno onde hoje é o Afeganistão, mas naquela época ainda era a Índia, ele entrou e encontrou um monge sentado numa pedra meditando. E ele perguntou a esse monge: o que estás fazendo aí? E o monge disse: eu estou buscando entender o vazio. E você, o que está fazendo? Perguntou o monge ao Alexandre. O Alexandre falou: estou indo conquistar o mundo. Os dois riram um do outro. O monge falou assim: mas que idiota, para que ele quer conquistar o mundo? Que coisa tola. E o Alexandre pensou: mas para que ele quer entender o vazio? Não faz sentido. Mas ambos estavam felizes. Ambos estavam felizes, cada um na sua busca. Por que a felicidade do Alexandre era conquistar o mundo? Alexandre havia sido educado ouvindo histórias de heróis, ouvindo a Ilíada, a conquista dos gregos sobre os troianos, Aquiles, o grande guerreiro. Ele havia sido educado a entender de que quanto mais ele conquistasse, mais feliz ele seria. E o monge? Como havia sido educado? O monge havia bebido da fonte do perdão, da compreensão, da paz interior, do silêncio, da contenção das palavras. Então, cada um buscava entender ou encontrar o que era felicidade de acordo com aquilo que lhe foi ensinado, de acordo com a fonte que ele bebeu. Ora, nós, de um modo geral, bebemos de várias fontes. Não temos uma fonte muito específica para amparar o nosso conceito de felicidade. Porque, ora, quando vamos para a escola, ou quando somos crianças ainda, quando lidamos com os colegas, cada presente que nós ganhamos é um motivo de felicidade. Esperar Papai Noel é uma das coisas mais felizes para as crianças. O Dia das Crianças é um momento de muita felicidade, porque é um momento de receber. É um momento de obter bens materiais. E nós vamos prolongando isso ao longo da nossa vida. Nosso aniversário. Uba! Deixa a minha cama aí preparada que eu vou deixar os presentes que eu vou ganhar em cima da cama. Você vai lá, colocando os presentes em cima da cama. Então, nós vamos condicionando a nossa felicidade a essas relações materiais. Pensamos em nos casar. Quem casa, quer casa. Então vamos decorar a nossa casa, mobiliar a nossa casa. Estão aí os nossos conceitos de felicidade. Depois, teremos filhos, bochechudos e rosados de preferência, né?
Minha mãe já tinha tido 2 filhos antes de mim e eu, infelizmente, nasci com 1,9 kg. Meu irmão mais velho tinha nascido com 3,100, o outro com 3,400. Quando a enfermeira trouxe para minha mãe, ela falou assim, enfermeira, a senhora deve estar enganada, eu nunca tive filho feio. Primeira declaração de amor da minha mãe para mim foi essa. E ela me contou isso, que é pior, né? Então, nós temos conceitos de felicidade. Quando pensamos em ter filhos, achamos que eles têm que ser saudáveis. E aí a gente fala assim, não, qual é o sexo? O sexo não importa, conquanto que seja saudável. E se não for saudável? Não vamos amá-lo? Não vamos nos sentir felizes? Mas queremos a felicidade do jeito que nós planejamos, do jeito que nós queremos. E isso, toda vez que nós fazemos planos sobre o futuro, nós criamos oportunidade de sermos infelizes. Toda vez que nós criamos expectativas sobre aquilo que vai acontecer, nós criamos oportunidades de nos decepcionar. Porque não sabemos, de fato, como serão as coisas. Como será o casamento, como será a vida de casado, como será o apartamento, como serão os filhos. Quando eles são pequenininhos, são dóceis, maravilhosos. Eu outro dia estava comentando com a minha filha que tem 13 anos. Filha, quando você era bebê e eu por acaso ia lavar a louça, você queria me ajudar a lavar a louça. Quando eu estava pondo a roupa na corda, eu lembro que eu botava a cadeira para você pegar a roupa dentro da máquina e me dar para eu poder pendurar na corda. Hoje, quando eu te peço para lavar a louça, é uma dificuldade enorme. Por que será que isso acontece? As crianças querem participar do nosso mundo e os adolescentes querem se livrar de nós. Incrível, né? Mas é o caminho da vida. E o que é ser feliz? A minha expectativa é ter uma filha que me ajudasse, que estivesse disposta. Papai, deixa que eu lave a louça. Infelizmente, isso não está acontecendo, mas há de acontecer. O futuro virá. Eu não esqueço de mim, né, como adolescente também, que também vivia ocupado, né, não tinha tempo para nada. Estava sempre com o videogame, ou com o meu violão, não tinha tempo para nada. Mas os adolescentes também têm as suas ocupações. E o que é ser feliz? Para o nosso conceito de felicidade material, está no ganho, está no obter, está no ter. Quanto mais possuímos, mais nos sentimos poderosos, né? Para que serve hoje um telefone que só telefona? Para nada. Ora, o meu celular só liga. Olha que coisa inútil, né? Precisamos que ele entre na internet, que ele entre no Facebook, que ele mande e-mails, porque só telefonar não serve para nada. Um telefone que só telefona. Um absurdo. Nós cada vez mais desejamos ter mais coisas. Nosso carro já é um carro, né? Já é melhor do que esperar o ônibus, mas ele não tem ar-condicionado. E aí passamos a ter ar-condicionado, mas ele não tem direção hidráulica. E aí mas tem que ter vidro elétrico. E nós sempre nessa ansiedade, nessa insaciedade de desejos de ter, e nunca estamos felizes. Queremos passar na universidade, passamos na universidade, queremos nos formar. Nos formamos, queremos fazer o doutorado. O doutorado, depois a pós-graduação e por assim por diante. Né? E aí nunca estamos aonde queremos estar de verdade. Há sempre uma angústia. Mas como Jesus ensinou o que era felicidade? Como ele falou da felicidade para nós? O Sermão da Montanha. Tá dando para vocês lerem? Eu acho que eu acabei botando a letra meio pequenininha, né? Me desculpem, mas eu vou ler para vocês. Vendo aquelas multidões, subiu Jesus à montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram dele. Então abriu a boca e lhes ensinava dizendo: Bem-aventurados os que têm puro coração, os que têm o coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados pode ser um sinônimo de felizes, né?
Bem-aventurados são felizes. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Voltando para as bem-aventuranças. O que Jesus mostra para a gente nesse texto das bem-aventuranças? Da felicidade. Me parece que todas as coisas que Jesus disse aqui vêm de ceder, vêm de abrir mão, vêm de buscar algo que não é material. Vamos repassar? Bem-aventurados os pobres de coração, porque deles é o reino do céu. O que é um pobre de coração? O que é quem tem coração pobre? É quem não está cheio de coisas materiais, é quem não está buscando coisas materiais. É um coração simples. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando choramos, estamos tristes, estamos sofrendo. E como sorrir diante de tanto sofrimento? Quando choramos e choramos com alguém, estamos consolando, estamos amparando. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos. O que é ser manso? É aquilo que ele disse. Dar a outra face. Se alguém vos bate a face direita, dele também a esquerda. Ser manso não é combater. Ser manso não é agredir. Ser manso é compreender, é respeitar, é aceitar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Qual de nós, vendo a CPI, o julgamento do mensalão, não ficamos ansiosos de justiça, né? Vendo os desvios de verbas, não ficamos ansiosos de justiça. Então, aqueles que não causam a injustiça estão sedentos pela justiça. E esses serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa é tensa, né? Ver Deus. Olha só. Ser puro de coração. Ser puro de coração é não ter ódio, é não ter revolta, é não ter mágoa, é não ter ambição, é não ter ganância. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ser perseguido por causa da justiça é porque nós somos corretos, porque nós estamos agindo bem e alguém reclama. Ah, mas você é muito certinho. Você faz tudo de... Não. Só nega aí. Não, pô, não dá nota fiscal não. Deixa isso pra lá. Isso é muito certinho. Tá todo mundo roubando. Rouba também. Quando nós somos corretos, somos perseguidos por ser corretos. E Jesus continua dando o seu mapa de como ser feliz. Se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. A nossa justiça não pode ser para os espíritas apenas. A nossa justiça não pode ser para os moradores do Brasil, para os moradores de Irajá. A nossa justiça tem que ser abundante, tem que ser para todos. Tem que ser com aqueles que mentem, tem que ser com aqueles que falam mal, com aqueles que fumam, com aqueles que bebem. A nossa justiça tem que ser para todos. Não podemos ter o sentido de clube, de regionalismo, de colegiado. Temos que abrir o nosso sentido de justiça. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas quem matar será castigado no tribunal. Mas eu vos digo que todo aquele que se irar
contra o seu irmão será passível de ser castigado. Então, matar era o extremo, mas Jesus disse que aquele que pensar mal do seu irmão, aquele que sentir um sentimento negativo contra o seu irmão, já está em erro. Se estás, portanto, pronto para fazer a sua oferenda diante do altar, lembre-se se tem alguma coisa contra o teu irmão ou se o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa a tua oferenda no altar e vai e reconcilia-te com ele. Não adianta estarmos de bem com Deus e de mal com os nossos irmãos. Precisamos estar bem com todos. Por que precisamos estar bem com todos? O que Jesus quer dizer com isso? Que a nossa consciência tem que estar tranquila. A nossa consciência tem que estar em paz. Não cometerás adultério, porém eu vos digo que aquele que lançar um olhar de cobiça a uma mulher já adulterou em seu coração. Mais uma vez, Jesus reforça que o nosso pensamento já nos condena. A maneira que nós pensamos já nos mostra aquilo que não é bom. E aí ele diz aqui coisas que, se nós levássemos ao pé da letra, estaremos todos participando das Paralimpíadas. Se teu olho direito te causa queda, arranca-o e lança-o longe de ti. Se a tua mão direita é causa de queda, corta-a e lança ao fogo. É claro que é um sentido figurado, mas o que ele quer dizer? É que os nossos olhos, as nossas mãos não devem fazer o mal, não devem buscar o mal. Se nós buscarmos o mal desta forma, encontraremos a infelicidade. Bem, Jesus discorre falando sobre essas coisas, e essas coisas estão no Sermão da Montanha, também fazem parte do Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Convido vocês a estudarem o Sermão da Montanha. A importância do Sermão da Montanha é tão grande que o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que tem 27 capítulos, desses 27 capítulos, 22 foram extraídos do Sermão da Montanha. Então, estudar o Sermão da Montanha, compreender o que Jesus está nos convidando a fazer, é essencial. Uma outra maneira de se estudar e de se tentar compreender um caminho para a felicidade é o ensinamento do Buda. Buda, Siddhartha Gautama, depois de meditar embaixo de uma árvore, essa história todo mundo conhece, ele chegou à iluminação. E essa iluminação ele conquistou e ensinou 4 grandes verdades, 4 nobres verdades. Essas verdades são que nascer é estar próximo do sofrimento, é estar sujeito ao sofrimento. Tudo que gera apego gerará sofrimento. E, numa 4ª verdade, ele diz que nós devemos seguir o nobre caminho óctuplo, que é contemplar 8 passos que vão nos guiar até a felicidade. Vamos ver quais são esses 8 passos que Siddhartha Gautama nos ensinou. O primeiro passo é a compreensão correta. Conhecer as 4 nobres verdades de maneira a entender as coisas como elas são e com isso gerar uma motivação para querer se liberar do sofrimento e ajudar os outros seres a fazer o mesmo. Compreensão correta. Nós estudamos aqui o Espiritismo. E aí procuramos entender por que estamos encarnados, para que estamos encarnados, por que sofremos, por que não sofremos, por que um reencarnou rico, o outro reencarnou pobre. Essa compreensão vai nos fazer lidar com a vida de maneira mais serena, mais tranquila. Entender isso vai fazer com que nós aceitemos as coisas como elas são. O pensamento correto, a nossa doutrina vive falando sobre isso, né? E Jesus, no Sermão da Montanha, também falou, né? Que basta que o nosso pensamento esteja contaminado para que nós estejamos em erro. Então, o Siddhartha Gautama também fala a mesma coisa. O pensamento correto. Desenvolver as nobres qualidades da bondade amorosa, não tendo má vontade em relação aos outros, não querendo causar o mal, não ser avarento, em suma, não ser egoísta. E a doutrina espírita nos diz que a causa de todos os males é o egoísmo.
E aqui ele convida para que nós analisemos o nosso pensamento, cuidemos do nosso pensamento. A fala é filha do pensamento, né? Nós falamos aquilo que pensamos. E aí, uma outra parte desse caminho óctuplo é a fala correta. Abster-se de mentir, falar em vão, usar palavras ásperas ou caluniosas e, ao invés disso, falar a verdade. Ter uma fala construtiva e harmoniosa. Falar sempre para construir, não para destruir. Falar sempre para motivar, não para desmotivar. Assim deve ser a nossa fala. E o que Jesus nos diz? Que seu falar seja sim quando for sim e não quando for não. Não multipliqueis as palavras como os fazem os escribas e fariseus. Oreis em silêncio no teu quarto, porque Deus que vê tudo, verá o que está em teu coração. Então o cuidado com as palavras é essencial para que sejamos felizes e para que façamos as outras pessoas felizes. A ação correta, promover a vida, praticar a generosidade e não causar sofrimento através de práticas moralistas. Muitas vezes a gente se enche de lições de moral para os outros. Temos sempre um ditado para falar para os outros, mas dificilmente estamos prontos para aplicar esses ditados para conosco. Então, promover a vida e praticar a generosidade e não causar sofrimento. Meio de vida correto. Compreender e respeitar o próprio corpo. Olhar os outros com amor, compaixão, alegria e igualdade, que são as 4 qualidades incomensuráveis. E na prática do dia a dia, praticar as 6 paramitas, são coisas boas, 6 generosidades, 6 atitudes, que é a generosidade, a ética, a paz, o esforço, a concentração e a sabedoria. Também inclui ter uma profissão que não esteja de desacordo com esses princípios. Então, ele convida até que a nossa profissão seja uma profissão que não cause mal nem sofrimento aos outros, que não lese ninguém em momento nenhum. Então, vale a pena a gente relembrar quais são as 4 qualidades incomensuráveis. O amor, a compaixão, a alegria e a igualdade. Olhar os outros com igualdade, sem distinção, sem presunção de que somos mais ou superiores do que os outros. Compaixão, já conversamos sobre isso aqui, a compaixão não é pena. A compaixão não é pena. A compaixão é olhar para o outro e colocar-se no lugar dele. É olhar para ele e ver que eu poderia estar no lugar dele, naquele sofrimento, naquela indecisão, naquela angústia. Isso é a compaixão. Generosidade, eu acho que todo mundo sabe o que é. Ética, paz, esforço, concentração e sabedoria. Como é difícil concentração nos nossos dias, tão corridos, tão repletos de informação. Outro dia um colega disse que foi a um congresso sobre informática e aí estava ansioso por trocar informações com os outros colegas de profissão e aí na hora do almoço ele falou, bom, agora na hora do almoço é a minha oportunidade de conversar com as pessoas. E aí ele começou a tentar olhar alguém que estivesse disponível, mas todas as pessoas estavam comendo com uma mão e no Facebook com a outra, no celular. Ninguém olhava para o lado, ninguém levantava a cabeça. Como ter concentração no que estamos fazendo se estamos sempre dispersos com uma janela para qualquer lugar? Buda dizia que o monge, quando está caminhando, sabe que está caminhando. O monge, quando está comendo, sabe que está comendo. Quantas vezes nós estamos comendo e não temos noção se estamos mastigando 1, 2 ou 3 vezes? Estamos colocando a comida para dentro como quem se livra de uma obrigação. Precisamos de concentração. Precisamos encontrar essa calma, essa paz que vai nos fazer refletir com sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência é aquilo que move o meu intelecto. É aquilo que me ajuda a raciocinar com rapidez.
A sabedoria é o saber lidar com as coisas filosóficas da vida, com a dor, com o sofrimento, com as perdas, com o amor. E a sabedoria não tem nada a ver com a inteligência. Vemos pessoas que não têm nem o primeiro grau primário, né? O primeiro, agora não sei qual é o nome que mudou tudo agora, né? Primeiro ano, segundo ano, não sei o quê. Os caras mudam tudo pra gente ficar ignorante, né? Então, tem gente que não tem nem formação acadêmica, mas tem sabedoria, é repleto de sabedoria. Então a concentração vai nos ajudar a encontrar essa sabedoria. A atenção correta, desenvolver a completa consciência de todas as ações do corpo, fala e mente, para evitar atos insanos, através da contemplação da natureza verdadeira de todas as coisas. Quando nós, aí a proposta do Espiritismo, né? Conhece-te a ti mesmo. Quando nós conhecemos a nós mesmos, no sentido das nossas limitações e das nossas tendências, nós não nos pomos em riscos. Nós não nos colocamos em condições, em situações que podemos falhar. Se eu sou fraco para a bebida, por exemplo, eu não vou a um bar onde vai estar lá rolando a cervejinha, porque eu vou correr o meu risco de ceder. Se eu estou parando de fumar, vou evitar a companhia das pessoas que fumam, porque vou correr o risco de ceder. Então essa compreensão das nossas limitações, a compreensão dos limites e das ações do nosso corpo, a nossa mente ela é inquieta, ela busca incessantemente coisas e distrações. A gente precisa tentar encontrar um equilíbrio para isso também. E como fazê-lo? Como buscá-lo? Com a concentração, com a observação daquelas nossas tendências que nos levam ora a fazer isso, ora a fazer aquilo. A concentração correta, a partir da concentração correta, a mente entrará num estado contemplativo e em seguida vem o que ele chama de nirvana, que é um estado de paz interior, um estágio de calma, de não estar agitado em busca de coisas que não são a verdadeira felicidade. Ora, a nossa doutrina espírita também tem um mapa daquilo que nós devemos fazer para ser felizes. É a página do Homem de Bem. Todo mundo já leu essa página? Quem já leu essa página, levanta o dedo. Bem poucos, hein? Puxa vida. Essa página está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E olha que interessante, porque se nós lermos essa página, nós vamos perceber que aquilo tudo que Jesus falou e tudo que Siddhartha Gautama falou está resumido aqui. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia e se desprezou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem que se queixar dele, enfim, se fez a outro tudo o que gostariam que lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos bens que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é sempre o de pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças.
porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema, ou seja, não discorda, né? não hostiliza aqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas fere com o seu orgulho e com o seu desprezo a suscetibilidade de alguém. Que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira. Quando pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que sabendo que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita da indulgência, e tem presente na sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços que emprega é para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos às expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo lhe foi dado e tudo pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito que terá que prestar contas e que o mais prejudicial emprego que pode lhe dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob seu comando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da autoridade para lhes levantar o moral, e não para os esmagar com orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos aos seus semelhantes, todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades daqueles que se distinguem como homem de bem, mas aquele que se esforce para possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha a que todas as demais conduz. Bom, leitura grande, né? Mas como vocês nunca tinham lido mesmo, poxa, eu tive que ler. Se vocês tivessem, a maioria tivesse dito que lia, que tinha lido, eu não ia ler, mas vocês não leram, então eu tive que ler. A felicidade, então, está em fazer o bem ao outro. Não podemos ser felizes se não pudermos estar fazendo os outros felizes. Não haverá doutrina espiritual ou filosófica ou religiosa que vá endossar uma felicidade que não esteja baseada em fazer aos outros o que gostariam que lhe fizessem. Dizem que um rabino muçulmano chamado Iliel foi confrontado por um cristão e que disse a ele: eu me tornarei muçulmano se você recitar o Alcorão apoiado numa perna só. Iliel se pôs numa perna só e disse: fazei aos outros o que gostariam que te fizesse. Esse é o Alcorão. Tudo mais é enfeite. Estude os enfeites. Jesus disse a mesma coisa. Mestre, qual o maior mandamento?
Fazei aos outros o que gostariam que te fizesse. Aí está toda a lei e os profetas. Então, irmãos, se alguém vos disser que a felicidade está aqui ou ali, não acrediteis. Porque só podemos ser verdadeiramente felizes se abrirmos mão de todo o egoísmo, de toda a vaidade, de todo o orgulho e nos entregarmos a amar e a compreender o nosso próximo. A olhar para o outro como queremos ser olhados. A ouvir o outro como queremos ser ouvidos. Só assim é que vamos encontrar a felicidade. E para aqueles que ainda desejam receber, vamos citar Francisco de Assis. É muito melhor dar do que receber. Quando damos, nos sentimos em paz. Quando recebemos, parece que estamos devendo. Ai, meu Deus, o fulano fez isso por mim e agora tenho que retribuir. Mas quando doamos, quando fazemos isso verdadeiramente sem o desejo da recompensa, sem o desejo da volta, nos sentimos em paz, nos sentimos felizes. Então a felicidade só se encontra doando-se, amando, perdoando, compreendendo, estudando as próprias imperfeições e vencendo o orgulho e o egoísmo. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Desculpe a literatura cansativa. Se vocês quiserem estudar mais sobre esses textos, todos eles são facilmente acessíveis pelo Google. Só vocês botarem lá budismo, caminho óctuplo, sermão da montanha, o homem de bem, vocês vão encontrar todos esses textos. E olha, a doutrina espírita é uma doutrina que convida todos nós a ler. Convida todos nós a estudar. Então, só poderemos compreender de fato a doutrina espírita se nos colocarmos nessa posição de estudantes, de alunos. Então temos que buscar a leitura, temos que buscar as literaturas do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho de João, de Marcos, de Lucas, de Mateus. Temos que estudar. Quando estudamos, estamos olhando para dentro de nós, estamos analisando. Então, não nos contentemos apenas em vir à reunião pública. A doutrina espírita não tem ritos de passagem, como por exemplo nas igrejas, que dizem, venha cá, aceite Jesus, seja batizado. Você pode vir à reunião pública durante 20 anos e ninguém vai te perguntar se você é espírita. Porque o espiritismo, o se tornar espírita, é uma atitude individual. É uma atitude pessoal, interior. Nós nos sentimos espíritas e nos tornamos espíritas por nós mesmos. Então, temos que estudar. Não podemos ser para sempre tomadores de passe. É claro que eu não estou dizendo que é isso que acontece aqui, né? Não estou julgando ninguém. Mas temos que evitar essa postura. Temos que evitar essa postura. Temos que buscar crescer e melhorar através do estudo. Amai-vos e instruí-vos, diz a doutrina espírita. Então busquemos o estudo e a compreensão de nós mesmos, dos outros e do mundo à nossa volta. Vou tocar um pouquinho de violão, como sempre faço, e depois segue o trabalho do passe. Tem certos dias na vida da gente
em que parece que o sol escurece e não sabemos ao certo o rumo, nada é o que parece. Mas no momento da vida da gente, alguma coisa acontece e tudo aquilo que era importante fica para trás e desaparece. A alma humana é tão inquieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. A alma humana é tão inquieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. Vai e descobre que o mundo é seu. Deixa o amor te guiar. Cuida da sede do teu irmão e a tua passará. Vai e descobre que o mundo é seu. Deixa o amor te guiar. Cuida da sede do teu irmão, que a tua passará. Senhor, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela inteligência, te agradecemos pelo raciocínio, Senhor. Te agradecemos porque escolheste a maneira maravilhosa de crescermos através do nosso próprio caminho. Obrigado, Senhor, porque cada um de nós é responsável pelo crescimento moral e espiritual de si mesmo. Obrigado, Senhor, por esse amparo dos amigos espirituais que nos intuem, que nos guiam, que nos mostram como seguir. E obrigado, Senhor, muito obrigado pelos sábios, pelos ensinamentos dos mestres e do nosso mestre maior, Jesus. Obrigado por termos essa rota segura no caminho da evolução moral e espiritual. Ampara a todos nós, Senhor. Ajuda-nos, guia-nos pelo caminho do bem e do perdão. Fica conosco durante esta reunião, Senhor, e ampara em nós o desejo de crescer e de mudar. Que assim seja. Graças a Deus.